Será que o mercado está sempre certo? Que atire a primeira pedra é aquele apostador que nunca olhou para o mercado, discordou, viu uma aposta legal, mas ficou com um pouco de receio. Poxa, será que não tem nada errado aqui? Será que a minha análise não tá incorreta? Será que o mercado não está certo? Isso é muito comum porque, de fato, existe uma grande eficiência nos mercados de futebol. Mas isso não quer dizer que o mercado necessariamente acerta sempre. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma análise completa de como foi a temporada europeia 2022-2023, usando como exemplos práticos os times que a gente mais recomendou apostas no nosso Telegram. Inclusive, se você não está lá, fica o convite para você acessar. Eu vou dar uma rapidinha vinheta aqui para vocês e já volto com a explicação de como funcionou o nosso estudo, como que isso vai ser na prática e, claro, se é realmente possível que o mercado tenha os seus favoritos, tenha os seus queridinhos e a gente possa enfrentá-los na prática. Muito bem, pessoal, se você não me conhece, eu sou o Stefano, sou apostador desde 2016 e hoje eu estou aqui para trazer um estudo de caso prático em relação ao mercado das apostas, beleza? Primeiro ponto, importante esclarecer, o que é esse tal do mercado, essa entidade maluca que a gente sempre comenta? Nada mais é do que um consenso de apostadores, isso mesmo que você acabou de ouvir. Ao contrário do que muita gente imagina, quando a gente fala de mercado, nós não estamos só falando do que as casas de apostas estão oferecendo. Ela, na verdade, é um reflexo do que os apostadores estão fazendo no mercado. Porque se eles começarem a entrar muito de um lado, essas odds vão mexer e vão se equilibrar. Então, se as oportunidades aparecem para nós, é porque, de alguma forma, o mercado está entendendo que aquele é o cenário ideal para aquela partida. Existem várias coisas a se ponderar aqui. Então, por exemplo, quanto mais cedo você entra numa aposta, maiores são as chances, óbvio, de você encontrar algum erro do mercado. Porque muitos dos grandes apostadores precisam de mais liquidez, que é a oportunidade, é a quantidade de dinheiro que você consegue colocar numa aposta. Então, se o cara tem uma stake de 1K, de 2K, é um grande apostador, mas no mercado, 3 dias antes do futebol brasileiro está oferecendo, sei lá, R$ 500 de limite, ele precisa esperar chegar mais perto ali do evento para poder fazer a sua aposta. Então, essa é uma primeira ressalva. E o segundo ponto é que eu não estou nesse vídeo aqui para discutir a eficiência do mercado no fechamento dele. Isso me parece até uma coisa um pouco indiscutível e matematicamente comprovada, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar aqui um cardzinho sobre Closing Line Value, que é a linha de fechamento e como essa é uma métrica que pode ser muito importante para o apostador entender se ele faz ou não boas apostas. E a Pinnacle é referência. Inclusive, Pinnacle, uma das casas que a gente recomenda aqui no canal. Se você não tem conta, clica aqui na descrição que tem link para você conhecer. Beleza? Nesse caso, as linhas de fechamento, elas indicam basicamente assim, a visão ideal que todos os apostadores têm sobre uma determinada partida. Então, no geral, sim, ela é eficiente. O que eu quero discutir no vídeo de hoje é mais uma questão subjetiva. O quanto que a gente analisando as equipes, analisando o campeonato e analisando como as equipes jogam em desempenho, se elas podem ou não, se a gente pode ou não identificar algum tipo de erro do mercado, né? Ou seja, eu posso discordar que o mercado precifique uma equipe que eu vejo que está bem, que está organizada, que é taticamente boa, e que o mercado pesa talvez só a qualidade técnica. Será que eu consigo ganhar dinheiro enfrentando esse tipo de avaliação? Eu consigo ser lucrativo com essa análise subjetiva? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Para isso, eu preciso deixar 2 recados importantes. Primeiro, que a gente vai usar para fazer esse estudo o mercado de handicap asiático. Se você não conhece, aqui em cima também vai ter um card para você entender como funciona esse mercado. Mas, em resumo, é um mercado que dá uma desvantagem para a equipe favorita de gols e uma vantagem de gols para a equipe que é zebra, de forma a nivelar o jogo. Então, é um cenário que a gente tem um equilíbrio muito grande. Por que eu vou usar esse mercado? Se as equipes que eu estou sugerindo aqui, que estavam mal precificadas ao longo da temporada europeia, aproveitando que ela já foi encerrada, a gente tem a visão completa da temporada, e elas superaram muitas vezes essa linha de handicap em equipes que a gente apostou a favor, isso significa que a nossa análise não estava incorreta, né? Houve uma grande erro aí por parte do mercado de desvalorizar ou subestimar uma equipe que conseguia constantemente cumprir esses handicaps, vencer jogos que o mercado duvidava, não perder de jogos que a equipe e que o mercado, no geral, achava impossível essa equipe vencer ou coisa do tipo. Então, esse é um primeiro indício. E o segundo indício é que, assim, mas qual foi a seleção dessas equipes? Qual o critério? Por que você está escolhendo essas equipes sabendo já o resultado da temporada final? Essas são as equipes que eu mais enviei apostas no nosso Telegram gratuito. Então, se você não está lá, tem link aqui na descrição para você acessar também. Então, se você estava lá no Telegram, você vai reconhecer que muitas dessas equipes, quase que semana sim, semana não, tinham alguma análise, alguma aposta envolvida ali para a gente fazer ao longo das 38 rodadas, 36 rodadas, 34 rodadas, depende aí um pouquinho da quantidade de equipes das ligas que a gente vai trazer. Então, elas não são equipes aleatórias, são equipes que eu identifiquei um erro do mercado, na minha opinião, óbvio,
minha humilde opinião como apostador, de como quem acompanha essas ligas, e com base em análise subjetiva de desempenho, de performance, de pontuação, na minha opinião, o mercado ou superestimava algumas equipes ou subestimava outras equipes. E é isso que a gente vai ver. Equipes que estavam muito superestimadas são equipes que a gente se posicionou muitas vezes contra, porque as linhas eram muito esticadas, a gente achava, ou no caso eu, quando recomendava a aposta, achava que estava um pouco exagerado e que a outra equipe poderia dificultar a partida. Então a gente estaria contra essas equipes. E tem o cenário oposto, que são equipes subestimadas pelo mercado, equipes que faziam boas temporadas, tinham bons desempenhos, mas no final das contas o mercado seguia precificando elas como equipes muito fracas ou que equipes que perderiam com a maior parte dos seus jogos. A gente vai ver que não foi bem assim que a coisa aconteceu, tá? Esse é o primeiro recado. Outro recado importante é que para isso eu usei ferramentas que facilitam a nossa vida. E antes da gente entrar no estudo de caso que eu vou trazer para vocês hoje, vou apresentá-las para vocês. A primeira delas, já estou colocando na tela, é o FC Analytics. É um projeto que tem uma ferramenta de análise de performance de handicap. Então, para você que é um handicapper, que você gosta de trabalhar esse mercado, e eu já filtrei aqui para o Brasil para vocês verem, ele traz o desempenho dos handicaps, né, de se ele está cumprindo ou não os handicaps, está sendo lucrativo ou não nesse mercado, quais são as unidades por jogo se você apostasse em todos os handicaps. Então, por exemplo, todos os jogos do Vila Nova, se você tivesse apostado uma unidade no handicap do Vila Nova, seja ele positivo, negativo ou neutro, você teria um ganho de 0,58 por aposta, ou, depois de 11 apostas, 5,8 unidades de lucro, tá? E vocês podem pesquisar por qualquer liga. Então, vamos ver aqui, sei lá, vou pôr aqui a MLS, tá como nome completo, Major League Soccer. Então, vocês têm aqui todas as equipes que vocês podem ver, tanto das que estão mais trazendo lucro, ou seja, que o mercado talvez esteja subestimando o desempenho dessas equipes, até também aquelas que têm performance negativa, que são equipes que não estão cumprindo os seus handicaps. Beleza? Essa é uma ferramenta que eu gosto bastante. Ela é bastante simples, mas bastante útil também para que a gente possa analisar essas apostas e ver se essas equipes estão cumprindo o handicap ou não, e pode ser uma ferramenta adicional para vocês tomarem a decisão. E a outra ferramenta que eu utilizei na minha análise para trazer esse conteúdo para vocês, também vou colocar aqui na tela, é o NowGo. Deixa eu dar um zoom aqui, que ficou um pouco pequeno. Na parte de estatísticas aqui no canto direito, vocês têm todas as competições aqui no lado esquerdo para poder encontrar independente do que vocês quiserem. Eu estou aqui na Premier League e tem uma abinha de Asian Handicap Status, e também vão ter para outros mercados, tá? Mas basicamente ela traz se essa equipe teve handicaps negativos, neutros ou positivos, a quantidade de vezes. Então, pegar o exemplo do Manchester City, que é uma equipe que provavelmente não teve nenhum handicap negativo, exatamente. Todas as rodadas foram handicaps negativos para o City. O City precisava vencer essas partidas para ser lucrativo, né? Muitas vezes com linhas até um pouco esticadas. E nenhuma vez ele foi zebra num confronto. Então, essa é uma primeira informação. E depois vocês podem ver quantas vezes o City cumpriu seus handicaps. Então, mais ou menos 52,6% das vezes. E também quantas vezes ele perdeu. Depois dá para vocês detalharem, verem todos os jogos, as linhas e tudo mais. Não é o intuito desse vídeo ficar entrando na ferramenta. E vocês vão ver também quais são as equipes que mais cumpriram seus handicaps, que são as equipes, em tese, subestimadas pelo mercado, que estavam conseguindo, quando eram zebras, não perder, quando eram favoritos, vencer as suas partidas. O Fulham, por exemplo, venceu mais de 60% dos seus handicaps. Então, era uma equipe legal para vocês apostarem em handicaps. E lá do outro extremo, a gente tem, por exemplo, Chelsea e Southampton, que foram equipes que menos conseguiram cumprir. Ou seja, o Chelsea, principalmente, o mercado não conseguia perceber a má performance da equipe e continuava dando handicaps negativos, handicaps esticados. Quem se posicionou contra o Chelsea, pegou esses handicaps adversários, provavelmente se deu muito bem nessa temporada, tá? Então, vocês podem usar essas duas ferramentas para chegar nessa conclusão. Vamos então para o nosso estudo. Eu quero entender na prática até que ponto essa análise subjetiva que a gente fez, essa análise mais complexa, mais teórica, né, mais saindo ali dos números objetivos, pode trazer ou não dinheiro para a gente no longo prazo. Para isso, eu fiz uma apresentaçãozinha rápida, eu vou pôr na tela para vocês também, para a gente poder discutir alguns desses resultados que apareceram ao longo da temporada. Então, qual que é o estudo de caso que a gente vai trazer aqui hoje? Deixa eu até voltar aqui para vocês, deixa eu ver se está tudo certinho. É um estudo de caso sobre se o mercado está sempre certo ou se a gente pode sim se posicionar contra quando a gente identifica equipes que jogam mais ou performam mais do que o mercado está precificando. Ou seja, provavelmente é basicamente o conceito das apostas de valor. Vai ter card aqui em cima também para esse conceito, caso você não conheça, mas tem embaixo na descrição cursos gratuitos que explica passo a passo o que é o tal do valor, como que ele funciona. Mas, em resumo, equipes que pagam mais do que deveriam. Então, equipes que estão superestimadas. Se eu acho que é justo para uma equipe, mesmo sendo zebra, sei lá, mod 3,
e o mercado dava uma odd de 5, significa que eu provavelmente teria um valor num handicap positivo, porque ele estava esticado e as chances de derrota daquela equipe não eram tão altas quanto o mercado estava sugerindo. Em resumo, é isso. Então, vamos dividir a nossa análise. Vamos começar a conversar sobre esses resultados, tá? Primeiro ponto, deixa eu explicar para vocês aqui como funciona essa análise para vocês. Como eu expliquei, a gente fez uma seleção das equipes que mais apareceram no Telegram. Fiz essa busca lá no nosso Telegram. E das apostas que eu compartilhei lá do futebol europeu, quais foram as equipes que eu mais fiz apostas a favor? Ou seja, eu entendi que o mercado estava subestimando aquelas equipes, que elas tinham um potencial melhor, que elas mereciam ser mais favoritas, ou quando eram zebras, não eram tão zebras assim quanto o mercado oferecia, e portanto eu achava que eram boas apostas para a gente fazer. E também peguei alguns exemplos que são um pouco menores, porque por uma série de fatores, enfim, que eu não vou entrar aqui muito no critério, mas são equipes que estavam superestimadas, é o caso do Chelsea que eu dei de exemplo agora há pouco, né? Então, equipes que eu não entendia por que o mercado continuava supervalorizando tanto, dado que o desempenho do time não era bom, o time não conseguia performar. Quem está no Telegram vai lembrar várias vezes, o Stuttgart é uma equipe que eu me posicionei contra várias e várias vezes ao longo da temporada da Bundesliga, e várias vezes nas análises que eu passava para vocês. Lembrando que as apostas são sempre analisadas, não são só as chips, né? A gente põe o porquê que a gente está fazendo, e aí as pessoas podem ou não seguir. Essas análises, elas sempre colocavam coisas tipo, não entendo por que o Stuttgart está tão favorito aqui, dada uma performance tão ruim ao longo da temporada. Aí eu participei para a análise dos handicaps, mostrar para vocês um pouquinho dos cenários e ver os resultados. O que aconteceria se eu tivesse apostado a favor ou contra essas equipes todas as rodadas, de forma cega, só baseada aí na minha intuição de que esses times estavam aí não precificados da maneira correta pelo mercado, pelos apostadores no geral, beleza? Vamos começar então com as equipes que a gente apostou muito a favor ao longo da temporada, são times que o mercado subestimou. E o primeiro deles é o próprio Fulham. O Fulham é um time que fez uma excelente campanha na Premier League, um time muito organizado, com alguns brasileiros, Andrés Pereira, o William, fez ali excelentes partidas táticas. Era um time, óbvio, não tão potente na parte ofensiva, mas vejam como o mercado subestimou o Fulham, que foi uma equipe de meio de tabela nessa temporada, não foi uma equipe que brigou para não cair. Em toda a temporada, nos 38 jogos, o Fulham só foi favorito 7 vezes. 7 vezes o Fulham foi favorito, mesmo com toda essa campanha. Na minha opinião, não fazia nenhum sentido o mercado menosprezar tanto o Fulham por conta do seu elenco, sendo que taticamente era um time muito organizado, muito sólido e que tinha, sim, suas armas com o Mitrovic, com o William caindo pelas laterais. E o resultado aí, vocês podem ver na tela. Se você apostasse em todos os handicaps do Fulham, 24 dessas apostas seriam ganhas e trariam um lucro total aí de 9 unidades. Tá? Na minha visão, essa era, inclusive, uma das melhores equipes para a gente apostar. Fizemos inúmeras apostas no Telegram a favor do Fulham. E como vocês podem ver nesse estudo preliminar, era uma coisa que valia muito a pena. A gente estava correto nesse sentido. Quando a gente tem 9 unidades de lucro num time apostando cegamente ao longo de toda a temporada, o mercado está errado no handicap, né? O mercado não precificou corretamente, porque a tendência do mercado de handicap, quando ele está correto, quando ele analisa bem a equipe, é ficar próximo do 0 a 0, né? Você ganha uma rodada, perde outra, ganha uma rodada, perde outra. Quando dá um desnivelamento tanto para cima como para baixo, isso é sinal de que essa equipe estava, assim, um pouco subestimada e a gente conseguiu aproveitar bem no lado do Fulham, tá? Outra equipe que apareceu demais no nosso Telegram, mandei muitas vezes, principalmente quando era favorito, foi o Betis, especialmente jogando dentro de casa. E vocês podem ver que, mais uma vez, a análise faz sentido, né? O Betis teve aí ao longo da temporada 9,7 unidades de lucro, né? Muitas delas jogando em casa, quando era favorito, mas não tão favorito quanto eu imaginava que deveria ser. Isso aconteceu, inclusive, nas rodadas finais. A gente apostou no Betis praticamente toda a La Liga, né? lá no Telegram. E vocês veem que o Betis teve muito mais apostas vencedoras do que perdedoras. Embora, ao contrário do Fulham, já foi mais distribuído, né? Os handicaps negativos e positivos, o que mostra que a equipe era precificada aí como um time de meio de tabela, em que jogando em casa podia ser favorito, mas jogando fora era zebra, mais ou menos por aí. E o Betis é uma equipe muito legal, na minha opinião. Eu gosto bastante do time do Betis. Não é um time assim que tem uma criação ofensiva maravilhosa, mas é uma equipe muito sólida que sabe jogar e muito bem treinada. Então, mais uma equipe que a gente conseguiu explorar e que teria trazido uma excelente quantidade de retorno se você tivesse confiado nela ao longo de toda a temporada. Terceiro time, esse aí é um dos queridinhos lá do nosso Telegram, Union Berlin, que trouxe também ao longo da temporada 6 unidades de lucro.
Acho que a nossa performance no Telegram foi até melhor. Lembrando que no Telegram eu não mandei essas apostas todas, né? Estou só trazendo uma análise aqui, mas a gente ia filtrando quando realmente tinha alguma distorção de mercado que não era efetivamente em toda a rodada. Mas vocês podem ver que mais um caso aí de equipe que teve muito mais apostas cumprindo seus handicaps do que perdendo. O Union Berlin já vinha de uma temporada muito boa anterior, né? Muito sólida. É uma equipe boa, bem treinada, vertical. Só que é uma equipe que não tem grandes nomes. E aí o mercado acaba subestimando um pouco pelo nome da própria equipe, né? O Union Berlin não é um time tão tradicional historicamente na Bundesliga, né? Subiu até acho que 2, 3 anos atrás e desde então tem feito ótimas campanhas. E o mercado teme em não aceitar que o Union Berlin é uma equipe desse patamar. Inclusive, se eu não me engano, classificou para a Champions do ano que vem. Então fez uma campanha excelente e o mercado seguiu teimando em não precificar isso. Mesma coisa que aconteceu com o Lorient, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Aqui eu trouxe mais um exemplo da Bundesliga, que era o Frankfurt. O Frankfurt muitas vezes era favorito nas suas partidas, tá? Mas eu achava que o Frankfurt era mais favorito do que boa parte do que o mercado precificou. Então também é um time que apareceu bastante no nosso Telegram. Mas aqui, ao contrário das demais equipes, vocês vão ver que o mercado aparentemente não estava tão errado assim. Talvez a minha análise sobre o Frankfurt, eu preciso fazer esse meia-culpa, talvez tenha sido um pouco superestimado em função de alguns nomes, né? Por que eu estou falando isso? Apostar no Frankfurt em todos os handicaps, ele traria um retorno negativo de menos 1,4 unidades. Aqui tem uma ressalva. Menos 1,4 unidades é muito perto do 0 a 0. Então a gente vê que o mercado foi eficiente na precificação do Frankfurt. Embora, se vocês olharem aqui nesse gráficozinho da forma, o Frankfurt, na primeira metade da temporada, cumpriu muito bem seus handicaps, né? Então a gente conseguiu explorar bem lá. Só que depois o time desandou, perdeu consistência, não conseguiu mais manter o nível de performance e passou a ter muitos handicaps negativos ali em sequência. Então isso prejudicou um pouquinho a temporada nessa questão, mas nada muito absurdo, né? Foi meio que assim, meio a meio, aí já mostra que não houve um erro do mercado, né? Talvez o mercado, pelo contrário, estivesse muito bem posicionado ali. Como é um recorte de jogos pequeno e que não dá para também tirar grandes conclusões, são 38 jogos, então há uma aleatoriedade sim de resultados, não dá para a gente saber se o começo da temporada é o Real Frankfurt, ou seja, realmente ele era mais favorito do que deveria ser, né? Ou se é o Real Frankfurt ao final da temporada, mas trouxe aqui um exemplo negativo também de equipe que apareceu com frequência, para vocês verem que nem sempre essa análise subjetiva ela vai garantir que a gente ganhe dinheiro, né? Às vezes a gente vai ter um erro ali, ou a equipe que a gente está meio que analisando, discordando do mercado, pode estar, na verdade, ali numa fase positiva e depois voltar ao normal, a famosa regressão à média. Então, não se empolguem, né? Não é toda equipe que a gente vai estar certo em relação a essa análise. Aí sim, o caso do Lorient, que eu falei para vocês, esse eu realmente não entendi, tá? Outra equipe que fez uma excelente temporada. É verdade, o Lorient é uma equipe tecnicamente fraca, cotada até para brigar para não cair, mas muito organizada, muito tática, sabia o que fazer em campo, marcava em bloco baixo, explorava bem os contra-ataques e assim conseguiu muitos handicaps vencidos, né? Vocês podem ver que a outra equipe que ao longo da temporada só foi favorita 8 vezes, né? Provavelmente contra equipes ali da zona de rebaixamento e sempre dentro de casa. E mesmo com 24 partidas sem zebra, o Lorient conseguiria trazer para a gente um duplo de mais de 8 unidades, porque teve 24 dessas apostas ganhas e apenas 14 perdidas. Outro caso de exemplo aí que eu não concordei com o mercado. Eu achava que o Lorient fazia sim uma boa temporada, fazia por merecer mais confiança. Em nenhum momento o mercado respeitou esse bom momento do Lorient. Ele sempre precificava o Lorient como um time muito fraco, que iria perder suas partidas, teria muita dificuldade, e não foi o que a gente viu. Vocês podem ver nesse gráficozinho da forma aqui, por exemplo, que a gente tem um Lorient bem consistente, né? Altos e baixos normais de um handicap, mas não tem como o Frankfurt uma curva assim extremamente negativa que deveria fazer algum efeito negativo, tá? E passando agora para o futebol holandês, essa é uma das equipes queridinhas do nosso Telegram. Acho que foi a equipe que eu mais mandei apostas ao longo da temporada, inclusive no projeto Zebra, que a gente fez, que foi um outro exemplo ali de bom desempenho. E aqui acho que talvez uma das melhores equipes da temporada, né? Então, o Sparta Rotterdam teria trazido quase 15 unidades de lucro só de postar no Rotterdam sem nenhum tipo de análise crítica. Outro caso de elenco limitado, mas que eu vi em campo um time muito organizado, muito consciente do que tinha que fazer em campo e que com isso conseguia atrapalhar muitas das equipes até superiores taticamente. O Rotterdam, que inclusive
foi ali para os playoffs, o Juventus acabou perdendo o Twente, mas fez uma campanha muito, muito, muito digna e muito boa, e trouxe muito retorno para a gente aí, quase 15 unidades de lucro, caso a gente tivesse feito todas as apostas. Óbvio, não pegamos todo esse lucro, né? Não foram todos os jogos que a gente teve a favor do Rotterdam, mas muitas das partidas ele estava ali nas nossas listinhas de zebras, nas nossas dicas do dia, e vocês podem ver que ele só perdeu em toda a temporada numa competição que tem Ajax, Twente, Feyenoord, PSV e AZ, 5 equipes aí que são poderosíssimas dentro da Holanda, só 9 partidas o Rotterdam não conseguiu cumprir o seu handicap. Passando para o Turcão, que seja a última equipe que eu trouxe aqui, também tivemos o Karagümrük, que era uma equipe treinada pelo Pirlo, uma equipe com muito potencial ofensivo. Aqui, apesar de ser uma equipe já mais neutra, né, e que ganhou algumas, perdeu outras apostas ao longo da temporada em handicaps, a gente teve um lucro também bem positivo aí de 8 unidades. Muitos desses lucros a gente também aproveitou, né? O Karagümrük foi um time que apareceu bastante. Acredito que o mercado, por ser uma equipe muito exposta também defensivamente, uma equipe que chegou a ter média de 4 gols por jogo, porque fazia muitos gols e sofria outros, talvez ficava um pouco mais reticente, mas é uma equipe que tinha muita condição de buscar e muitas vezes foi desvalorizada pelo mercado. Eu trouxe também o caso do Midtjylland. Aqui eu me surpreendi até positivamente, tá? O Midtjylland é um dos melhores times do futebol dinamarquês hoje, se não for até melhor que o próprio Copenhague, que veio a ser o campeão, mas fez uma temporada horrorosa, assim, trágica, catastrófica, e esse foi um caso de que é o inverso do que eu estou trazendo nesse vídeo. Eu estava vendo o Midtjylland não jogando tão bem, mas pela qualidade técnica, pelo mercado talvez não pesar tanto o desempenho ruim da equipe, eu até que insisti um pouco no Midtjylland, mais do que eu deveria, mas vocês podem ver que o saldo não foi nenhuma aberração negativa, né? Apesar de ser uma equipe que não fez uma boa temporada e mesmo assim teve 26 vezes handicaps negativos, ou seja, foi favorita nas suas partidas contra só 2 handicaps positivos, onde era a zebra, e mesmo numa campanha muito ruim, seriam só 2 unidades negativas. Então não é um saldo tão ruim assim, mas foi uma campanha muito ruim. E aqui eu acho que eu tive um erro, tá? Eu acho que eu, como apostador, errei em insistir no Midtjylland. Não mandei tanto no Telegram, mas na minha banca pessoal fiz bastante aposta no Midtjylland ao longo da temporada. Acho que demorei um pouco para aceitar, como eu aceitei no Bruges, lá da Bélgica, que não era um ano positivo da equipe e talvez deveria ter ficado mais de fora. Então, da mesma forma que a análise subjetiva ela serve para a gente fazer as apostas que são tão lucrativas que eu trouxe até aqui, também deveria servir para eu evitar apostas no Midtjylland. Então, fica de dica para vocês. Usem também a análise para fugir de algumas equipes e evitar esses erros. Mas como vocês podem ver, saldo bastante positivo até aqui. E do outro lado, né? E aqueles times que a gente apostou muito contra, eram equipes que não estavam performando bem, não jogavam bem, e mesmo assim o mercado pesava a favor deles, né? Traziam favoritismo para essas equipes e tudo mais. Não trouxe nem o Chelsea aqui, porque o Chelsea é tipo coisa de menos 15 unidades no calendário. E é uma equipe que, por mais que fosse muito clara, aí foi mais o que eu comentei agora do Midtjylland. Os jogos do Chelsea, num geral, eu mais fiquei de fora, evitei fazer apostas, porque o elenco do Chelsea é sim qualificado, mas o time não encaixou, não foi bem ao longo da temporada, mas não fiz tantas apostas contra, então por isso não trouxe ele aqui. Mas o Brighton foi uma equipe. O Brighton é uma equipe que eu gosto muito, tanto de assistir, como fiquei muito contente que eles conseguiram vaga para a competição continental pela primeira vez, muito legal. Mas era uma equipe que, por ter muita capacidade ofensiva, muito XG, é uma coisa que o mercado pesa bastante, acabava, muitas vezes, tendo handicaps um pouco esticados demais, na minha opinião. E eu me posicionei algumas vezes contra o Brighton, embora também não tenha mandado tanto no Telegram, como de costume. Aqui é importante ser o seguinte, como são equipes que eu me posicionei contra, esse número total aqui, de unidades ao longo da temporada, o ideal é que ele seja negativo agora, porque eu estou contra essa equipe. Se ele foi positivo, é porque eu errei na minha análise. E, no geral, aqui, o Brighton, na verdade, foi relativamente bem precificado, né? Porque ele conseguiu ali ficar perto do 0-0. Só são 2 unidades positivas, estando contra o Brighton. 18 apostas ganhas, 19 apostas perdidas. Então, foi bem precificado. Aqui não houve um erro, vamos dizer, do mercado, apesar de muitos desses handicaps serem esticados. Outra equipe que a gente se posicionou muito contra essa de maneira muito acertada foi o Valência. O Valência era uma equipe tecnicamente boa, né? Tinha seus bons valores no elenco, mas não encaixou, fazia jogos muito ruins, fora de casa era um terror, e mesmo assim, o Valência brigando para não cair, vocês podem ver que foi 16 vezes com handicaps negativos e apenas 15 positivos. Ou seja, o Valência foi até mais vezes favorito do que zebra ao longo da La Liga dessa edição, e isso eu não conseguia concordar. Não via performance para o Valência ser favorito. Tanto é que essas apostas estariam aí, eu acabei não atualizando embaixo ali a legenda, mas seriam 7,8 unidades de lucro em todas as apostas
contra o Valência. E aí vocês podem ver que mesmo no começo da temporada, ali nessa parte de forma, também, não é que o Valência estava estourando aqui, o Valência começou bem o ano, e mesmo assim era mais ou menos ali, né? E depois desandou e ficou muito bom para trabalhar contra o Valência, aproveitamos bem. Esse aqui talvez seja um dos melhores exemplos disso, né? O Stuttgart, que brigou para não cair a temporada inteira, passou, acho que teve 2 ou 3 vitórias só como visitante, e o mercado continuava respeitando muito o Stuttgart, talvez pela capacidade ofensiva, né? Produção ofensiva nos jogos, mas faltava conversão. Trabalhar contra o Stuttgart, apesar de muitas apostas, ser meio que 14 apostas seriam ganhas e perdidas. Ah, esqueci de comentar. Os gráficos eu mantive a origem, né? Então, essas 14 ganhos seriam as apostas a favor do Stuttgart e as 17 perdidas seriam apostas contra o Stuttgart. Mas para nossa lógica agora ela está invertida. Então, como eu me posicionei muito contra o Stuttgart, é bom que essas apostas tenham sido mais perdidas do que ganhas. Mas ficou perto de um 0-0. De qualquer forma, teria sido um resultado positivo aí de quase 5 unidades, que eu considero que a gente conseguiu explorar bem, porque o Stuttgart trouxe bons resultados para a gente quando eu mandei apostas lá no Telegram. O Nantes é uma equipe da França que defende muito bem, outra que eu acabei esquecendo de atualizar ali o saldo, mas seria 4,3 unidades. E é uma equipe que foi até que, em termos de apostas ganhas perdidas, foi neutra, né? 18 para um lado, 18 para o outro. Mas era uma equipe que tinha muita dificuldade em criação ofensiva, né? Em propor jogo. E a gente vê que ele foi zebra em simplesmente 23 das 38 rodadas da Ligue 1. De qualquer forma, outra equipe que a gente conseguiria ser um pouquinho lucrativa, apostando sempre contra, justamente por essa dificuldade de conseguir marcar seus gols, tá? Trouxe aqui também o Zurique para fechar, que é uma equipe da Liga Suíça, e essa é outra equipe que eu também comentei muito no Telegram, coisas. Não entendo como o mercado continua dando favoritismo para uma equipe que não vence. Olhem esse começo de temporada do Zurique, foi uma equipe que não conseguia vencer, a gente fez bastante aposta nesse período. Depois o time melhorou ao longo da competição, chegou a cumprir mais seus handicaps, a gente parou de apostar tanto no Zurique, então isso é importante. As análises não podem ser congeladas, a gente tem que ir acompanhando para usar essa análise subjetiva, e isso traria ainda assim um bom resultado, apesar da melhora depois na reta final da temporada. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês em termos, né, de análise das partidas e tudo mais. E qual é a conclusão que eu posso chegar aqui para a gente conversar? Primeira conclusão é que isso é um estudo bem reduzido, né? O que a gente está fazendo aqui é pegar equipes que a gente apostou bastante e vendo se, assim, no longo prazo, que não é tão longo assim, se elas se compensariam. E se a gente for somar todo o que a gente trouxe aqui de resultados para vocês, daria aí tranquilamente, não fiz a conta individual, mas daria tranquilamente umas 50 unidades positivas, que é um resultado excelente, né? Um número muito bom. Óbvio, nós não fizemos todas essas apostas, mas isso é um indício pequeno. Trouxe aqui, acho que 8 equipes que a gente apostou muito a favor, mais 4 que a gente apostou muito contra, estamos falando de 12 times, em média 30, 38 rodadas aí por cada liga, né? Então a gente está falando de mais de 400 jogos. Já é um volume ok, não é um volume suficiente para tirar conclusões definitivas, mas é um volume ok para a gente atestar que sim, estar a favor dessas equipes ou contra as equipes que foram superestimadas pelo mercado faz sentido. Segundo ponto que eu quero passar para vocês a gente sempre vai ter casos e casos, tá? Então, isso funcionou porque a gente conseguiu identificar lá nessas análises equipes que estavam subestimadas e superestimadas pelo mercado. Mas nem sempre vai ser assim. Então, vamos supor que a sua opinião fosse diferente da minha. Eu acho o Sparta de Roterdão um lixo de time, eu acho uma porcaria, não entendo como que o mercado não está socando handicap negativo. Essa sua análise estaria errada. Você estaria tomando aí um fumo de quase 15 unidades, como a gente viu. Então, para esse método funcionar, esse método subjetivo funcionar, você tem que, de fato, acompanhar a liga e realmente entender quando aquela equipe está superestimada ou subestimada, o que é, sim, um pouquinho mais complicado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que funciona. O mercado nem sempre acerta em precificar essas equipes, principalmente as que saem daí das mais populares, das mais conhecidas, tá? Então, vocês podem ver que nessa lista aqui não teve Bayern, não teve Real Madrid, não teve Barcelona, teve equipes muito menores das suas ligas, né? Ou não tão populares como geralmente as outras são. E eu consegui trazer aqui um bom resultado para o nosso time do Telegram, o pessoal que está lá no Telegram, justamente explorando essas equipes. E um último ponto também que é importante mencionar, não estamos aqui para discutir se o mercado é eficiente. Como eu falei no começo do vídeo, ele é. Se você pegar a linha de fechamento da Pinnacle para fazer estudos mais avançados, assim, você vai ver que é muito próximo do correto para aquela partida.
Mas, mesmo na Pinnacle, existem movimentações antes dessa linha de fechamento. E então, é aí que a gente consegue explorar essas oportunidades. Pegar essas equipes quando elas estavam desvalorizadas pelos outros apostadores. E aí, muitas vezes, o mercado até viria a nossa posição. Então, não é que a gente está indo necessariamente contra o mercado. O mercado pode vir junto a nosso favor. Mas estou dizendo assim, mais no sentido de olhar para o mercado, ver um erro e aproveitar. A gente não pode ter medo disso porque as odds estão altas ou porque as odds estão muito baixas para um favorito, e você fala assim, eu não acredito que essa equipe aqui é muito favorita, não vou me colocar contra. Se está exagerado, se tem erro de preço, é esse o segredo das apostas. A gente tem que aproveitar os erros para fazer as famosas apostas de valor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido um vídeo um pouquinho mais técnico, um pouco mais chato, talvez, de assistir, mas que eu acho que pode abrir a cabeça de alguns de vocês sobre essa questão de confiar ou não nas análises subjetivas, confiar no que vocês estão vendo no mercado. Espero que vocês tenham curtido. Caso queiram aprender mais sobre valor, sobre handicap, sobre precificação, tem aqui embaixo links para os nossos cursos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E em caso de dúvidas, queiram entender mais, deixe aqui nos comentários e entre no Telegram para receber todas as apostas que eu comentei ao longo do vídeo, dessas equipes e de outras também que a gente identifica oportunidades. Além de que lá no Telegram eu estou fazendo esse estudo ainda mais completo, né? Trazendo mais equipes por ligas, não trouxe outras aqui, porque esse vídeo vai ficar ainda mais longo e um pouco maçante para a gente finalizar essa conversa. Fechou?